majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Aleluia. Amém? Abra a tua Bíblia no livro de Jó. Jó fica ali antes de Salmos, um pouquinho antes. Amém? Todos acharam? Jó capítulo 1, versículo 1. Amém? Escutando algumas folhinhas ainda passando aí. O livro de Jó, um dos mais antigos, né, do Velho Testamento. A palavra de Deus nos diz assim, Jó capítulo 1, versículo 1. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus, que se desviava do mal. Vá lá para o versículo 6. Continuamos no versículo 6. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vem? Satanás respondeu ao Senhor e disse-lhe: de rodear a terra e passear por ela. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste o meu filho, observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus, e que se desvia do mal. Vamos dizer comigo assim: observaste o meu filho Jó? Amém. Irmãos, essa palavra, esse livro de Jó é um livro muito dinâmico. Se você for ler ele lá, eu creio que todos aqui já leram o livro de Jó, conhecem a história de Jó. Você pode tirar várias mensagens dentro do livro de Jó, porque ele é muito dinâmico, e você vai achar aqui coisas grandiosas, como nesse livro, como a Bíblia, ela é grandiosa, ela é maravilhosa. Mas os irmãos já conhecem a história de Jó. Jó foi um homem muito rico. A Bíblia nos diz que ele era um dos homens mais ricos do Oriente. Jó tinha muitas posses, né, escravos naquela época. Jó era um homem que ele temia o Senhor. Jó era um homem que ele se preocupava com a sua vida espiritual. Interessante que Jó estava lá na tua casa e de repente vem lá um dos seus criados e diz: Jó, aconteceu algo terrível. O que foi? Eu estava lá no campo agora e os ladrões, os salteadores vieram, roubaram as suas ovelhas, roubaram o seu gado e mataram os seus escravos, e só sobrou eu para vir te falar. Daqui a pouco chega outro e diz: Jó, aconteceu uma coisa terrível, eu estava lá arando a terra, e veio os ladrões, os salteadores, e roubaram também os seus camelos, as suas ovelhas, e só sobrou eu para vir te contar. E quando ele ainda acabava de falar, veio outro e disse também: Jó, eu estava lá no campo, e caiu vários raios, e mataram todos os seus rebanhos. E chegou outro e disse: Jó, eu estava lá perto da casa do seu filho mais velho, e eles festejavam, eles estavam num banquete, e veio um vento, e caiu o teto da casa, e matou todos os seus filhos. Jó era um homem que ele tinha 10 filhos, 7 homens e 3 mulheres. Aí você imagina que tragédia na vida desse homem. As pessoas chegarem para ele e dizer: Jó, você perdeu tudo, e você perdeu a sua família, você perdeu todos os seus bens, você perdeu todos os seus pertences, e agora o que Jó fez? A palavra de Deus diz que Jó levantou, rasgou a sua roupa, raspou a sua cabeça e curvou diante do Senhor e disse: Senhor, nu eu nasci do ventre da minha mãe, e nu retornarei.
Aí eu falo para você, meu irmão, você chega no seu emprego, o seu patrão diz para você assim: olha, você foi demitido. Você chega lá no banco, na sua conta bancária, o gerente diz assim: houve um probleminha aqui e o seu dinheiro não está mais aqui. E você chega lá, você vai sair, você vai a Friburgo, você chega lá, você pega a chave do seu carro, você chega lá, seu carro foi roubado. E aí? O que você vai fazer? Você vai curvar e dizer: glória a Deus, porque o meu carro foi roubado. Aleluia, porque esse dinheiro não vai me fazer falta. Glória a Deus, porque eu fui mandado embora e agora vou andar à toa, porque eu não preciso de dinheiro. É assim? É assim que acontece em nossos dias? Ou será que a gente ia falar: meu Deus, mas eu sou teu servo, meu Deus, como isso só foi acontecer? Ontem eu estava na igreja, na Batista Missionária, eu estava lá louvando, cantando, e hoje o meu carro foi roubado, hoje eu fui mandado embora, isso não pode, porque isso está acontecendo comigo? Acho que seria mais ou menos assim. Eu acho que comigo seria. Não sei com os irmãos. Mas a palavra diz que Jó não. Ele se curvou diante de Deus e disse: Senhor, nu eu saí do ventre da minha mãe, e nu eu retornarei. Senhor, eu te louvo. Senhor, eu te amo. Senhor, porque tu és o Deus da minha vida. Isso é fé, irmão. Isso é dedicação a Deus. Isso é amar a Deus sobre todas as coisas. Mas eu não quero me prender muito aqui nessa história, não. Estou mais ou menos dando uma pincelada para os irmãos entenderem. Quero dizer para você nessa noite que o tema dessa mensagem é: como tocar o coração de Deus. Quantas pessoas saíram do seu lar nessa noite para tocar o coração de Deus? Quantas pessoas estavam lá se arrumando para vir para o tabernáculo e falar: Senhor, eu quero ir hoje, porque eu quero tocar o teu coração, eu quero sair de lá com a minha bênção, com a minha vitória. Como tocar o coração de Deus? O que eu preciso para tocar o coração de Deus? Nós lemos aqui que Jó, ele era um homem sincero. Eu preciso ser sincero para tocar o coração de Deus. Precisa haver sinceridade no meu coração para tocar o coração de Deus. Precisa haver sinceridade no meu coração para me mover os céus. Precisa haver sinceridade no meu coração para que o Espírito Santo de Deus esteja comigo. Reto. Nós falamos também que Jó era um homem reto. Nós precisamos ser reto. Nós precisamos ter retidão. Terceiro, temer a Deus. Ser temente a Deus. Não é ter medo de Deus, é temer a Deus. Desviar-se do mal. A palavra diz que Jó, ele se desviava do mal. Então são algumas coisas que nós precisamos para nós atrairmos o Espírito Santo de Deus, atrairmos Deus, atrair o coração de Deus. Sinceridade, retidão, temência a Deus e desviar-se do mal. Quantas pessoas querem estar na igreja, quantas pessoas querem ser um cristão, mas não querem se desviar do mal, não abre mão daquilo que entristece o Espírito Santo de Deus. Quantas pessoas querem ser cristão, bate no peito, eu sou cristão, mas não querem sinceridade. Quantas pessoas querem adorar a Deus, mas não querem ser temente a Deus. Eu costumo dizer que o Evangelho, ele é muito simples. Se você começar a ler a palavra de Deus, o Espírito Santo de Deus, ele vai colocando coisa na sua vida, você vai aprendendo. O Evangelho é simples, mas o Evangelho, o reino dos céus, você tem que ter garra, é conquistado com esforço, você tem que renunciar, você tem que abrir mãos, você tem que dizer para esse mundo: eu não quero, porque eu tenho um Deus, e Ele não se agrada disso, e esse Deus é o meu bem maior. Mas às vezes fica difícil a gente fazer isso. Às vezes fica difícil. Interessante que Jó, ele era um homem temente ao Senhor. A Bíblia não relata que Jó,
era membro de uma igreja, que ele tinha uma denominação, ou que ele tinha um cargo, ou que ele era um evangelista, um diácono, ou um zelador. A Bíblia não relata isso, mas a Bíblia relata que ele era um adorador. Não importa a tua posição, não importa se você é um diácono, se você é um evangelista, se você é um zelador, se você fica na porta recebendo as pessoas, o importante é que você faz a diferença com Deus, que você é um adorador do Senhor. É isso que Deus está querendo de nós, é isso que Deus quer de nós. Mas Jó, ele era o homem que fazia a diferença, porque ele era sincero. E eu pergunto para você, será que nós temos feito a diferença? Será que nós temos sido sinceros no nosso trabalho? Será que nós temos sido sinceros na nossa escola, no nosso dia a dia? Será que por onde nós passamos, as pessoas têm visto em você sinceridade, retidão, gratidão a Deus? São algo que nós precisamos para tocar o coração de Deus. Às vezes o dia a dia, o decorrer, às vezes as lutas, acaba nos afastando, acaba a gente fazendo algo que entristece o Espírito Santo de Deus. Mas quando eu falo de seriedade, não é ser meio sincero. Eu vou fazer isso aqui, a metade, mas aqui eu tenho que dar um jeitinho porque eu preciso sobreviver. É a meia sinceridade, ou é a meia retidão, ou é a meio termo? Não pode haver meio termo. Eu sou meio temente. O que é meio temente? Domingo eu estou lá na igreja firme e forte, mas segunda-feira eu tenho um programinha que acaba me afastando um pouquinho de Deus. Mas quando chegar domingo, eu peço perdão a Deus. Não tem meio termo. Ou você é, ou você não é. Não adianta o cristão estar em cima do muro. O cristão tem que se decidir: eu sou ou não sou? Eu vivo para Cristo ou eu não vivo para Cristo? Ou as pessoas vejam em mim algo diferente, que é o brilho do Espírito Santo, ou ela não vai ver nada. Nós temos que fazer a diferença. Como eu falei lá no seu trabalho, como as pessoas vão chegar para você e falar assim: Maguinho, faz uma oração por mim, eu preciso que você leve um pedido de oração, se eu for meio sincero. Se eu tenho meia retidão, as pessoas vão ver o brilho, as pessoas vão confiar em você. Jó, ele nos mostra isso. Jó, ele nos mostra sinceridade, retidão, temor a Deus. Em momento nenhum a Bíblia diz que ele falha. Em momento nenhum a Bíblia diz que ele pecou contra Deus. A Bíblia narra um homem íntegro de coração. Você pode estar pensando assim: mas Maguinho, Jó, naquela época, antes de acontecer essa tragédia na vida dele, ele temia Deus porque ele tinha tudo. Ele tinha empregados, ele tinha bens, ele tinha posses, mas ele tinha também as suas preocupações, ele tinha também as suas limitações, as suas dificuldades. Ele tinha suas famílias, seus filhos, suas mulheres, né? Homens aí que sabemos que administrar as mulheres não são fácil também, né? Eu apanhar em casa, velho. Entendeu? Então ele tinha os seus afazeres, ele tinha as suas obrigações, ele tinha também os seus dias bons, mas tinha também os seus dias maus, como nós temos. Jó não era diferente de nós. Nós sabemos, irmãos, que nós vivemos num mundo de luta, num mundo de tribulação, nós passamos por dificuldade, nós passamos por problema. Tem dia que nós levantamos e está tudo bem, mas tem dia que o inferno se levanta contra nós.
Mas é esse dia que nós temos que clamar, esse dia que nós temos que nos espelhar na palavra de Jó, que ela é firme, que ela é eficaz, ela é verdadeira, e nós temos que dizer: Senhor, eu não vou deixar me abalar, Senhor, eu não vou deixar me abater, porque eu sou um soldado, porque eu sou um cristão, e eu sei, Senhor, que eu estou aqui de passagem, que meu lugar não é aqui, mas o meu lugar é no reino dos céus, e eu quero a cada dia conquistar esse reino, eu quero a cada dia permanecer firme, para morar contigo, Senhor. Esse era o papel de Jó. Isso era Jó. Isso que nós devemos ser também a cada dia em nossas vidas. Jó não era um super-homem, Jó não era um bam-bam-bam, mas Jó era um pecador que lutava contra o pecado. E nós também somos um pecador que temos que lutar contra o pecado a cada dia. Nós temos que renunciar às coisas da carne. Jó fazia diferença diante de Deus. A Bíblia nos mostra outras pessoas que atraíram também o coração de Deus, como Daniel. Daniel foi jogado lá na cova dos leões, mas ele não largou de servir ao Senhor. 3 dias, 3 vezes ao dia, ele buscava ao Senhor, ele orava ao Senhor. Não importa se eles vão me jogar na cova dos leões, não importa o que eu vou passar, mas eu não abro mão do meu Deus. A Bíblia também nos mostra Abraão. Deus pede a Abraão o seu único filho, e Abraão, ele, mais que depressa, chama lá os seus serviçais, vai lá, separa a lenha, vai lá, arreia o jumento, que amanhã nós vamos sair bem cedo. Ele não diz assim: mas eu não vou. Ele foi e levou o seu filho. E quando ele chegou lá, Deus providenciou o cordeiro para o holocausto. Eu quero dizer, meu irmão, você pode estar passando por luta, por dificuldade, mas não abra mão do nosso Deus, não abra mão do Senhor dos Senhores, não abra mão de Jesus Cristo, que morreu na cruz do Calvário, para te dar o direito da vida eterna, porque Ele vai te abençoar, porque Ele vai te honrar, e Ele vai providenciar tudo aquilo que você precisa, porque a palavra de Deus diz que Deus procura os tais que adorem em espírito e verdade, aqueles que têm sinceridade, aqueles que têm retidão, aqueles que têm uma adoração, um amor sincero diante de Deus. Muitas vezes nós passamos prova, dificuldade, mas Deus não deixa, não nos abandona. Você vê a Sulamita, perdeu seu filho, e ela passa perto de Geazi, e ele diz: ei, como é que vai? Vai tudo bem. E o filho dela morto. Essa mulher só pode ser doida, mas doida por Jesus, porque ela confiava em Jesus, porque ela sabia que Deus é o Senhor. Esses dias eu estava na casa de uma cliente, e ela falou comigo assim, eu falei: as coisas estão difíceis. Ela falou assim: está difícil nada, porque eu não ando no governo de Dilma, eu ando no governo de Jeová. É isso que nós temos que fazer, irmãos. A palavra diz: ok, entrega seu caminho ao Senhor, confia nele, o mais Ele fará. Mas às vezes nós nos abatemos, às vezes nós nos covardamos. Quando eu falo de mim mesmo também. Às vezes a gente se acovarda, às vezes a gente esquece que Jesus disse: vai lá, entra no teu quarto, fecha a porta, dobra o seu joelho, começa a clamar ao Senhor, que Jesus vai derramar bênçãos sobre a sua vida. Não foi assim com a viúva? O que Eliseu diz? Vai lá, pega aquelas vasilhas, vai lá, leva para o seu quarto e enche. E ela foi e fez. É assim que Deus quer fazer sobre nossas vidas: encher as nossas vasilhas, encher a nossa vida com o Espírito Santo, com a unção de Deus. Mas para isso nós temos que ter retidão, sinceridade, obediência ao Senhor, andar segundo a palavra, não andar da nossa forma, não distorcer a palavra, não maquiar a palavra, não dar um jeitinho. Tem gente que dá jeitinho: isso aqui pode, isso aqui não pode. Não, você tem que andar pela palavra. A palavra diz que eu posso, eu sou aquilo que eu posso. A palavra diz que aquilo que eu não posso, eu não vou fazer. E há pessoas nos dias de hoje que estão muito preocupadas, não tem mais preocupação em ser honesto, em ser reto, porque hoje nós vivemos num mundo que é normal, muitas coisas são normal, e a gente acaba acompanhando aquelas coisas. Isso aqui não tem nada a ver, não. Isso aqui é... Você
Você é cristão, mas isso aqui não tem nada a ver. É normal no dia de hoje, muitas coisas. Hoje eu falo uma coisa e amanhã não a sustento mais. Quantas pessoas estão assim? Não existe mais sinceridade. Quando eu falo, meu irmão, de sinceridade, de obediência, de retidão, eu não estou falando só na vida espiritual, não. Nós temos que andar na nossa vida, no nosso dia a dia, por aonde nós passarmos. Eu tenho que ser sincero, é sincero no meu trabalho. Eu sou cristão no meu trabalho, eu sou cristão na minha escola, eu sou cristão por onde eu passo. Eu tenho que exalar o Espírito Santo de Deus aonde eu estiver. Não tem meio termo. Não tenho meio termo. Eu tenho que ser cristão, independente a situação, independente aonde eu estiver. Mas tem pessoas que hoje falam uma coisa e amanhã não sustenta mais. Hoje eu dou a minha palavra, amanhã não a cumpro mais. Isso é muito sério. Primeira coisa que as pessoas falam, olha lá, é da igreja. Deu a palavra, mas não cumpriu. Falou comigo, mas não fez. Mentiras. Irresponsabilidades. Meus irmãos, nós temos que ter um cuidado com tudo aquilo que nós vamos fazer. Nós temos que ter cuidado em tudo aquilo que nós vamos fazer, para nós não errarmos, porque nós representamos nessa terra o reino dos céus. Você não representa aqui o seu país, que é o Brasil, que não é nosso, que o nosso país é lá. Você não representa aqui a Dilma, você não representa um deputado, você não representa uma prefeitura, você representa o reino dos céus, você representa Jesus Cristo, Deus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, que é aquele que na hora da dificuldade, que na hora da luta, que ninguém pode te ajudar, você curva o seu joelho e você diz: Senhor, tem misericórdia, Senhor, porque não tem mais jeito, eu estou desenganado, a minha vida está uma calamidade, mas tem misericórdia, porque eu confio que o Senhor salva, cura, liberta e transforma, e vai mudar a situação da minha vida. Esse Deus que nós representamos, esse país que nós representamos. Por isso que eu fui lá em Jó, porque a palavra de Deus diz que Jó, ele era um homem íntegro, um homem sincero, um homem reto, um homem que vivia os conceitos da palavra de Deus, um homem que vivia de acordo com a vontade de Deus. E eu pergunto para vocês nessa noite, pergunto para mim também: será que nós temos vivido a vontade de Deus? Será que nós temos feito a vontade de Deus? Será que por onde nós passamos, nós temos deixado uma boa informação? Nós temos deixado algo que tem ficado para aquelas pessoas, sim, para elas sentir o desejo de buscar a presença de Deus e aceitar o Senhor como único e eterno Salvador também? Se você trabalha numa empresa, numa grande empresa, seu patrão, seu gerente, ele manda assim: olha, você vai representar a nossa empresa lá no Rio de Janeiro. Você vai colocar a melhor roupa, o melhor sapato, você vai colocar o melhor traje na sua bolsa, você vai se barbear, e você vai lá representar a sua empresa, e você vai falar: eu estou aqui no nome da minha empresa. Você vai dar o seu melhor. Mas quando nós estamos representando o reino dos céus, quando nós estamos representando Jesus Cristo, Deus, o Todo-Poderoso, será que nós fazemos isso também? Nós nos colocamos com a melhor roupa, nós nos posicionamos da melhor forma, nós vamos lá e nós vamos batalhar, nós vamos saquear o inferno, porque lá existe uma vida e ela precisa ser curada, transformada, impactada por Deus, e eu sou um representante, e eu vou lá e eu vou fazer a diferença. Será que existe isso? Será que a gente faz isso? Isso é uma reflexão, irmão, que eu estou trazendo para nós, para a minha vida também. Como atrair o coração de Deus? Para nós atrairmos o coração de Deus,
não é de qualquer maneira, para nós atrairmos o coração de Deus, não é de qualquer jeito, mas eu tenho que dar o meu melhor, eu tenho que dizer: Senhor, oh Deus, eu estou aqui, e eu quero fazer a diferença. A Bíblia diz lá em Davi, que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Davi, ele tinha os seus erros, Davi, ele pecou, Davi, ele colocou um homem na frente da batalha, praticamente ele matou um homem para ficar com a mulher dele, mas Davi era um homem que ele era temente a Deus, e ele se arrependia, e ele falava: Senhor, tem misericórdia, Senhor, eu sei que eu falhei, mas eu reconheço a tua soberania, eu abro mão, Senhor, ainda que for preciso, de abrir mão de todos os meus bens, de todas as minhas riquezas, por ti eu abro mão, porque eu reconheço a tua soberania. É isso que Deus quer de nós. Aí eu pergunto para você: se nós perdemos algo em nossas vidas, se Satanás, como ele tentou destruir Jó, ele também tenta destruir as nossas vidas. Se nós no nosso dia a dia perdemos algo, que estamos entristecendo o Espírito Santo de Deus, hoje é noite de salvação, hoje é noite de libertação, hoje é noite de você rasgar o seu coração, hoje é noite de você atrair Deus e dizer como Davi disse: Senhor, eu me quebranto diante de ti. Senhor, nessa noite, oh Deus, eu quero ter mais retidão, eu quero ter mais seriedade, eu quero, Senhor, ser mais sincero no meu trabalho, eu quero ser mais sincero com os meus funcionários, eu quero ser mais sincero com o meu patrão, com a minha professora, com os meus pais, eu quero ser mais sincero com os meus filhos. Eu quero, Senhor, nessa noite, nesse dia, eu quero, Senhor, que o Senhor venha fazer a diferença na minha vida. Eu não quero mais, Senhor, te buscar como eu te buscava, mas a partir de hoje, eu reconheço, Senhor, que eu tenho que ser um adorador, e um adorador que adora em espírito e verdade. Nós entendemos que a própria mídia, ela nos induz a tudo isso. A gente vê aí uma novela que estava passando aí, pouco tempo aí, coisas bárbaras. O cara lá era crente, pedia a mãe dele para orar. Não vamos para a igreja, não vamos fazer isso. Satanás tentando iludir as pessoas. Satanás tentando roubar a glória de Deus. Satanás tentando mascarar, cegar os soldados de Cristo. Mas nós temos que ter o discernimento e não deixar que essas coisas venham atingir as nossas vidas. Valores que tínhamos ontem não temos mais. Os meios de comunicações têm sido também um desrespeito contra a palavra de Deus. Mas como um soldado do Senhor, eu tenho que defender a palavra de Deus. Eu tenho que mostrar para as pessoas a minha fidelidade a Deus. Diante disso tudo, irmão, que nós falamos, que eu falei, nós temos a responsabilidade e o compromisso com a palavra de Deus. O dia que você assumiu como um cristão, que você veio aqui na frente, não importa a denominação, mas que você foi na tua igreja, e você voltou para os caminhos do Senhor, que você entrou no rol de membro da igreja, que você assumiu um compromisso com Deus, você assumiu um compromisso também com a sua igreja, com o seu pastor, e nós temos um compromisso com a palavra de Deus, e eu não posso me conformar, eu não posso andar de qualquer maneira, mas eu tenho que andar como Jó, um homem simples, mas sincero, reto, e que obedece a Deus. Mateus capítulo 5, versículo 16 diz que eu sou a luz do mundo. A luz, quando queima lá na sua casa, a primeira coisa que você faz é o quê? Ir lá e colocar outra. Eu tenho que brilhar, eu tenho que mostrar para as pessoas o Evangelho. As pessoas têm que ver em mim um caráter diferente, algo diferente, que é o brilho, que é o Espírito Santo de Deus. Sinceridade, retidão, temor, são coisas que têm que estar arraigada em nós todos os dias, todos os momentos de nossas vidas.
Não importa, é no namoro, é no casamento, é na sociedade, é no estudo, é no trabalho, é na caminhada, por onde você passar, isso tem que estar arraigado no teu coração. As pessoas têm que ver em você Jesus Cristo. A melhor forma de você pregar o Evangelho, não é você pegar uma meia dúzia de folhetos, não é você pegar uma Bíblia e colocar debaixo do braço. A melhor forma de você pregar o Evangelho é com a sua vida, é com o seu testemunho, é mostrar para as pessoas que você faz a diferença. É isso que Jó fez, a diferença. Sincero, integridade moral de sua sincera dedicação a Deus. Eu tenho que ter uma moral, eu tenho que ter seriedade, eu tenho que ter uma dedicação a Deus. Não é uma dedicação pela circunstância de estar bem ou ruim. Tem pessoas assim, está tudo bem, estou firme na igreja. Passa pelo ventinho, irmão, não dá, estou com muita luta, muitos problemas, primeiro eu tenho que resolver os problemas. Integridade moral da sua sincera dedicação a Deus. Eu tenho que ser íntegro, eu tenho que ter moral, eu tenho que ter dedicação, não importa a situação, mas eu louvo a Deus. Não importa a situação, mas eu sirvo a Deus. Não importa a situação, eu estou na célula. Não importa a situação, estou no culto de domingo. Não importa a situação, estou pregando o Evangelho. Mais uma dedicação. Temos que ter uma dedicação. Tenho que ser sincero e servir a Deus em qualquer situação, em qualquer momento da minha vida. Como toda situação, Jó, ele foi íntegro. Com toda situação, todo problema, toda tragédia que houve na vida dele, ele se prostrou diante de Deus, ele adorou Deus. E no final, eu até entendo que a mulher de Jó, na sua perturbação, perdeu 10 filhos. Imagine, você perder um filho, ela perdeu 10 filhos. Eu imagino que na sua loucura, no seu desespero, ela diz para Jó, amaldiçoar o teu Deus, e Jó diz, mulher, tu estás loucas. Meu Deus não, o meu Deus me deu, meu Deus me tirou, o meu Deus é Deus. Segundo, reto, caráter. Reto denota retidão nas palavras e nos pensamentos e atos. O reto nota retidão nas palavras. Caráter. Porque as famílias estão perdendo os valores no dia de hoje. Não tem mais retidão, não tem mais caráter. Seus filhos escutam você mentir demasiadamente. Fala que eu não estou. Não, fala que eu ligo depois. Isso aconteceu comigo. Teve um dia que eu cheguei em casa, tenho um problema de pressão. Eu estava passando muito mal. Mas mal mesmo. Achei que, meu Deus, não estou aguentando. Estava sozinho, eu e meu filho, que devia ter uns 5 anos, para 6 anos. E eu fui lá, tomei um banho, lavei a cabeça, não estava aguentando, tomei um remédio, deitei. E a minha irmã ligou para mim. Eu falei, meu filho, fala com ela que eu estou passando mal, que eu não estou. Dá um jeito aí. Ele foi lá, tia, meu pai não está aí não. Passados uns dias, ele mentiu. E eu fui chamar a atenção dele. Ele virou para mim e falou, pai, mas aquele dia você falou para me falar com minha tia que você não estava e você estava. Eu cheguei para ele, falei, meu filho, você me perdoa? Papai pecou, errou, porque eu estava passando muito mal, mas eu não posso fazer isso. Eu não posso mentir. Eu não posso deixar que Satanás entre na nossa casa, no nosso lar.
E eu conversei com ele, pedi perdão a ele, e nós nos entendemos. Mas quantas pessoas, quantas famílias estão perdendo os valores, porque os filhos se espelham no pai, porque os filhos estão ouvindo mentiras, porque os filhos estão vendo coisas que não agradam a Deus, e estão perdendo os valores, o caráter. O reto nota a retidão nas palavras. Nós temos que ter cuidado com as nossas palavras. Nós temos que tomar cuidado o que vamos falar. Não é só em casa, não. É no meu emprego. O meu patrão, ele tem que ver sinceridade. Eu tenho que ser o melhor da minha firma. Eu procuro ser o melhor. Eu procuro chegar lá e falar sinceridade, a verdade. Porque eu quero que ele veja em mim algo diferente. Eu quero que ele veja em mim o Espírito Santo de Deus. A palavra do discípulo não pode ser mudada. A palavra do discípulo, ela tem que ser verdadeira. Sim, sim, não, não. Jó cuidava da sua família. Jó orava pelos seus filhos pela madrugada. A palavra de Deus diz isso, depois você lê lá, muito rico esse texto. E a palavra de Deus diz que Jó orava pelos seus filhos quando eles davam um banquete, festa. E Jó chamava os seus filhos, orava, dava holocausto por ele, pedindo perdão pelos pecados que os seus filhos poderiam ter cometido. Olha a fidelidade de Jó para com Deus. Até pelos filhos dele, ele pedia perdão. Até pelos filhos dele, ele dava holocausto para que Deus perdoasse os seus filhos, para que Deus guardasse a sua família, para que Deus sustentasse a sua família. Nós, como pais, temos que fazer isso. Abençoar os nossos filhos, profetizar bênçãos sobre nossos filhos. De madrugada levantarmos e lá e orarmos pelos nossos filhos quando estiverem dormindo, ungir os nossos filhos, ungir a nossa casa, para que nós possamos fazer a diferença nesse mundo. Nosso país passa aí por uma crise, falta de retidão, falta de caráter. Se existisse um homem lá como Jó, no governo, talvez nós não estávamos passando por isso. Mas são pessoas descomprometidas, são pessoas que te dão a palavra que hoje e amanhã não cumpre, são pessoas que não têm o temor de Deus, são pessoas que estão preocupadas com os seus bens, são pessoas que estão preocupadas no seu eu, no seu umbigo, não estão preocupadas com a nação. Mas Deus quer que nós sejamos comprometidos. E essas pessoas não estão comprometidas, porque não têm a presença de Deus, não têm o Espírito Santo de Deus, não têm a unção de Deus. Quando Deus pergunta a Satanás: observaste meu filho Jó? Porque Deus sabia quem era Jó. Porque Deus sabia que Jó era um homem que não ia falhar, porque Deus conhecia o coração de Jó. Aí eu pergunto para você hoje, se Deus chegar para Satanás e perguntar assim: Satanás, conhece o meu filho Magno? Satanás, conhece a minha filha Luciana? Satanás, você conhece os membros da Igreja Batista Missionária? E aí? É forte, né? É forte para confrontar. Nós temos que confrontar, irmão. É para confrontar mesmo. Cristão não pode ser acomodado. Cristão não pode deixar se levar. Cristão não pode se conformar. Cristão tem que estar assim, inconformado com esse mundo. Cristão tem que se dedicar a sua vida a Cristo. Ele tem que estar pronto para qualquer momento. Ele tem que estar pronto para a batalha. Eu não tenho que estar de qualquer maneira. Se as pessoas chegarem aqui agora, vamos ali orar pelo endemoniado, eu vou, porque eu sou um cristão, porque eu sou sincero, porque eu sou reto, e que o Espírito Santo de Deus está comigo. Não, eu não vou. Chama o pastor, chama o outro obreiro. Não dá para mim não, porque estou meio atribulado. Atribulado nada. Você tem que estar pronto. Você tem que estar cheio da unção de Deus para o que der e vier. Tem meio termo não, irmão. A palavra de Deus diz: põe a mão no arado. Aquele que põe a mão no arado não pode olhar para trás.
O dia que você aceitou Jesus, o dia que você assumiu o seu compromisso com Deus, você não pode olhar para trás, você tem que olhar para o alvo, que é Jesus Cristo. Quantas pessoas estão se perdendo? Quantas pessoas estão morrendo agora? Porque assumiram um compromisso com Deus e diz: para mim não dá, esse negócio de cristão é muita coisa, aperta demais, aperta nada. Se você tiver um coração voltado, um coração de adorador, um coração determinado a servir ao Senhor, você vence todas as barreiras, todas as lutas. É isso que Deus quer de nós, é isso que Deus procura nessa noite, adoradores. Temer a Deus. Temor significa respeito pelo amor, ou seja, temor é o que está além da obediência. Forte, está além da obediência. Quarto, desviar do mal, fugir do pecado. Nós somos atacados todos os dias. Maguinho, mas eu sou cristão, eu sou crente. Você falou que nós temos que se lavar. Temos, nós somos. Mas nós temos que estar preparados, porque Satanás, todos os dias, ele joga os seus dardos inflamáveis. Você não acha que ele jogava os seus dardos inflamáveis em Jó? Você acha que quando os serviçais de Jó chegaram para ele, falaram: Jó, você perdeu tudo, a sua família morreu, você acha que Satanás não foi lá na mente dele: vai agora, pai, amaldiçoa o seu Deus, rapaz, você tem que morrer, você é um miserável? Não, ele não deixou se abater. Todos os dias nós somos atacados, pensamentos. Todos os dias Satanás, ele tenta contra a sua vida. Todo dia Satanás, ele quer tirar você da presença de Deus, porque ele sabe, ele conhece os céus, ele sabe o que Deus foi preparar para nós. É coisas maravilhosas, são coisas lindas, que os nossos olhos nunca viram, coração nunca sentiram, são coisas tremendas. Ele não quer que nós venhamos morar no céu. Mas nós vamos dar uma rasteira nele, pisar na cabeça da serpente e dizer: eu vou para o céu, porque eu quero ser um soldado firme, um soldado que não vacila, um soldado que não volta atrás, mas um soldado cheio do poder de Deus. Aleluias! Oh Deus, é isso que nós queremos, Pai. Termos cuidado também com o nosso coração, um coração enganoso. Quantas coisas vêm em nossos corações para nos tirar da presença de Deus também. Mas vamos lá para Efésios 6:10, revestivos da armadura de Deus, para que o diabo venha fugir de nós. Cristão tem que estar na palavra. Cristão que não conhece a palavra, ele vacila, ele cai. Mas se você conhecer a palavra, no dia que você estiver passando por luta, o Espírito Santo de Deus vai falar, lá em Efésios 6:10, o que diz: resistir o diabo, e ele fugirá de vós. Resistir o diabo, os problemas, a dificuldade, e ele fugirá de vós. O Espírito Santo de Deus vai te lembrar. Jó era um homem intercessor em sua casa. A palavra nos diz que Jó intercedia pelos seus filhos. Não era a mulher de Jó. A palavra não diz que a mulher dele intercedia. Diz que ele intercedia. Por que ele intercedia? Porque ele era o sacerdote da casa. Porque ele era o chefe da casa. Porque ele era o cabeça da casa. E eu digo para vocês hoje, homens que são chefe de casa, você tem que ser o sacerdote da sua casa. Você tem que orar pela tua casa, você tem que orar pelos teus filhos, você tem que determinar bênção sobre o seu lar, você tem que determinar bênção sobre a sua família, para que os seus filhos, os nossos filhos, não venham se perder, para que os nossos filhos venham trilhar no caminho do Senhor. É isso que Jó fazia, ele intercedia pelos seus filhos, ele era sacerdote na sua casa. É isso que nós temos que ser também. Quero convidar aqui o louvor. Você tem que ser sacerdote, irmãos. Você tem que ser um adorador por excelência. Com tudo isso que eu falei para você, é fácil servir a Deus? É fácil você chegar no teu emprego, perder o teu emprego, seu carro for roubado? É fácil? Não. Mas eu tenho que servir a Deus sobre todas as coisas. Eu tenho que adorar a Deus sobre todas as coisas, porque o Senhor é meu bem maior. Porque eu sei que aqui nessa terra eu posso viver 50 anos, eu posso viver 60 anos, 70 anos, mas eu sei que um dia
eu vou viver 1 milhão de anos, 1 trilhão de anos, eu vou viver o resto da minha vida. Por isso eu quero a cada dia servir ao Senhor, por isso eu quero a cada dia colocar a minha vida diante do Senhor, porque eu não quero perder os céus, porque eu não quero perder a minha salvação, porque eu não quero perder a minha bênção do Senhor. Nós temos que fazer isso a cada dia, irmãos, não perder, não deixar que o Espírito Santo de Deus afaste de nós. Mas de tudo isso que nós falamos, eu quero que você agora feche os seus olhos, você começa a refletir: Senhor, será que eu tenho sido sincero como o Senhor quer, Pai? Senhor, será que eu tenho sido um homem reto? Será que eu tenho feito a Tua vontade, o Teu querer? Será que lá nos meus negócios, Senhor, oh Deus, eu não tenho entristecido o Teu Espírito Santo, Deus? Será, Senhor, que na minha escola, a minha professora, o meu professor, ele tem visto algo diferente na minha vida, Senhor? Senhor, será que na minha casa eu tenho sido sacerdote? Será que na minha casa, a minha esposa, os meus filhos, a minha família tem visto em mim um chefe de casa? Será que em casa, a minha família tem visto um homem responsável, um homem íntegro, um homem de caráter, um homem sincero, um homem que adora e adora em espírito e verdade? Essa noite é noite de você refletir, é noite de você adorar o Senhor. Eu disse que nós pecamos, nós erramos, como Davi também pecava, errava, mas ele quebrantava o seu coração diante de Deus, e ele falava: Senhor, oh Senhor, não deixe, Senhor, que Teu Espírito se afaste de mim. Deus, eu não quero perder a Tua presença, eu não quero perder, Senhor, oh Deus, aquela vontade de chorar, aquela vontade, Pai, que vem sobre a minha vida, que é o Teu Espírito Santo, que é a Tua unção, que é a Tua graça, que é a Tua misericórdia. Pai, eu não posso viver nesse mundo, Senhor, sem a Tua presença, oh Deus, mas que a Tua presença, ela vem exalar no meu coração, na minha vida. Começa a clamar ao Senhor, abra a tua boca. Abra a tua boca. Se você é um homem reto, se você é um homem sincero, não tem nada em orar pela sua vida, comece a orar pela vida dos outros, comece a orar pela vida daquelas pessoas que você sabe que já tiveram nesse caminho, mas estão caídas e precisa se levantar, e precisa voltar a ser reta, e precisa voltar a ter integridade, ter caráter, para sair da mão de Satanás, para sair da escravidão, para que as correntes, os grilhões sejam quebrados. Comece a clamar. Se você não tem nada a clamar por você, mas você tem algo a clamar por um parente, por um amigo, para que Satanás venha perder e para que o reino dos céus venha crescer a cada dia, porque você é um soldado, você representa o reino dos céus, você representa Jesus Cristo aqui na terra. E representar Jesus Cristo não é coisa qualquer. Representar Jesus Cristo não é coisa qualquer, não é para qualquer um, não é para qualquer um, é para aquele que é lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Oh, Galagas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre, amém.
Ele a glória. Nós adoramos Jesus. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre. Amém. Irmãos, quero convidar aqui você que talvez quer receber a oração nessa noite. Peço, irmãos, fixe de pé. Você que talvez sentiu no seu coração de receber a oração, fique à vontade. Se você quiser, pode vir aqui à frente. Eu quero dizer para os irmãos que a história não termina aí. Lá em Jó, capítulo 42, versículo 16, depois os irmãos podem ler em casa. Diz que Jó, depois disso tudo, depois dessa tragédia toda, Deus honrou ele, Deus acrescentou, ele viveu mais 140 anos. E a palavra de Deus diz que Jó viu o filho dos seus filhos até a 4ª geração. E eu quero dizer para você, todos os dias nós passamos por lutas, todos os dias nós passamos por desafios, mas a palavra nos diz que os grandes homens da Bíblia passaram por lutas. Os grandes homens da Bíblia passaram por dificuldade, tiveram momentos difíceis na sua vida, mas não se perderam, porque não abandonaram o Evangelho. Não se perderam, porque não abandonaram Jesus Cristo. E eu quero dizer para você, que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Eu quero dizer a você que está aqui nessa noite, que quer voltar ao primeiro amor, que quer voltar ao amor ágape. Você que entendeu a palavra de Deus e quer aceitar Jesus como único e eterno Salvador, você possa estar levantando a sua mão e dizendo: Senhor, eu quero ser um soldado como Jó, eu quero fazer a diferença nessa sociedade, eu quero fazer a diferença por onde eu passar. Essa noite é noite de salvação, essa noite é noite de você entregar a sua vida a Jesus Cristo e dizer: Senhor, eu quero ser mais um soldado, aquele soldado que põe a mão no arado e que não volta atrás. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Aleluia.